Então você vê, estou gravando aqui também para quem não conseguiu vir na aula, né? Então você vai ter também, quando vai para o lado das ciências, aí vai vir Darwin, vai vir o Marx, vai vir Derrida, vai vir vários autores que vão questionar a realidade. Quando vai para o lado da teologia, vai surgir, por exemplo, Bultmann, que vai criar um método para analisar a Bíblia a partir do quê? Desses pressupostos, né? A partir desse pressuposto de que é necessário analisar as coisas por meio de uma racionalidade humana, é necessário analisar a partir do conceito empírico, é necessário aplicar uma teoria dialética sobre a história, tá? E aí vão analisar a partir desse ponto de vista. Aí com esse tipo de análise você tem o surgimento do quê? A coisa maravilhosa chamada teologia liberal. Qual é o fruto da teologia liberal hoje no nosso meio? Você tem hoje alguns filósofos da teologia liberal. Por exemplo, um que é muito famoso aí com vocês, vocês amam ele de paixão, Caio Fábio. Caio Fábio é uma representação entre nós hoje do que é uma teologia liberal. Outro cara que também despontou agora, que você vê muitas influências dessa teologia liberal, é de René Kivitz, que está querendo atualizar a Bíblia, tá certo? Inclusive questionando de forma equivocada algumas questões, né, alguns pressupostos bíblicos, tá? Outro que agora debandou também para esse lado é Ricardo Gondim, que agora está colocando a igreja dele numa forma de igreja inclusiva, como se nós não fôssemos inclusivos, como se nós não chamássemos todos ao arrependimento do pecado. Mas o que eles querem significar por inclusivo é aceitar as pessoas como estão, do jeito que estão, e permanecendo como elas quiserem, como elas bem entenderem, tá certo? Então eles querem sempre tirar esse embate, esse conflito da verdade da Sagrada Escritura. Aí veja, lembra do que eu falei para vocês, para eles não existe verdade absoluta, existe um processo dialético de análise de tese, antítese e síntese. Você nunca consegue chegar até a verdade diretamente, você tem sempre apenas a sua tese sobre a verdade, o seu ponto de vista sobre ela, tá? Então quando você olha para essas situações, você diz assim, não, mas a Bíblia diz, ele falou, olha, a Bíblia é apenas um livro antigo escrito por um povo que viveu numa época muito arcaica, num contexto histórico muito diferente do nosso. Pronto, aí você está vendo o que é um teólogo liberal em ação. Então durante muito tempo, inclusive, os pastores, eles diziam que a teologia esfria, que a teologia mata as pessoas. Muitas pessoas hoje criticam esses pastores, mas eu digo para vocês que muitos desses pastores estavam corretos, estavam certíssimos. Por quê? Porque o tipo de teologia que se praticava, a teologia ortodoxa, ela não tinha tanta força no nosso meio. Num primeiro momento, você tinha muitas escolas que estavam ligadas, estavam comprometidas com uma teologia liberal. E essa teologia liberal que anda pelos pressupostos dos iluministas, dos racionalistas, tá certo? Dos empiristas, desses que têm esse tipo de visão, vamos colocar, visão antissobrenaturalista. Uma visão que tira todo o sobrenatural, toda a possibilidade do sobrenatural, toda a possibilidade da intervenção divina sobre a história. Então, quando você tem esse tipo de teólogo trabalhando, o que ele, quando ele lê a Bíblia, ele vê um milagre de Jesus, o que ele diz acerca desse milagre? Esse milagre aqui é uma forma que os autores antigos tinham para tornar Jesus um personagem, um personagem de destaque, né? Então esse milagre não necessariamente era um milagre, mas era assim, uma forma de dar algum destaque, promover Jesus, né? Então eles sempre buscavam um meio de eliminar o sobrenatural, de fazer uma filtragem sobre os textos bíblicos. O que Bultmann chamou de desmitologização. O que é a desmitologização desse tipo de teólogo, né? Que está comprometido com esse tipo de ciência? A grande questão essa forma de pensamento dominou as academias. Primeiro, como eu falei para vocês, era o catolicismo. Não é que o catolicismo é uma maravilha, mas era uma visão cristã, era uma cosmovisão cristã sobre as coisas. Então era o catolicismo. Inclusive, quem inventou as universidades foram eles. As universidades nasceram de pequenas escolas anexas
das catedrais, tá? Então tinha pequenas escolas lá para trabalhar na formação de padres e dos filhos da nobreza. Surgiram essas pequenas escolas. Dessas escolas foram crescendo até que tornaram universidades e se tornaram independentes da igreja. Depois seguiram por conta própria, tá certo? Apoiadas por burgueses ou por imperadores. Então depois eles se emanciparam da igreja, mas eles surgiram dentro do contexto da igreja. Agora, com o passar do tempo e com o desenvolvimento histórico dessas linhas científicas e filosóficas, eles começaram a entrar no quadro acadêmico e dominar a situação. E quando eles dominaram a situação do quadro acadêmico das grandes universidades, eles trataram de colocar a teologia, tá certo, para fora. Falaram, olha, a teologia lida com metafísica. Metafísica, ou seja, você tem um ambiente físico, que é o que nos interessa, dentro da visão humanista, dentro da visão racionalista, dentro da visão iluminista. O que nos interessa é o físico, do ambiente físico. O metafísico está acima da física, é um tratado acerca da espiritualidade. E a espiritualidade é subjetiva, não tem como a gente provar ela empiricamente, então não nos interessa. Então quer dizer, quando isso foi colocado para fora, o que acontece? Esses grandes teólogos que estavam dentro desse contexto acadêmico, eles queriam um meio de justificar a Bíblia Sagrada a partir desses pressupostos. Como é que a gente vai revalidar a Bíblia a partir dessa forma de visão? Para que ela não seja jogada para fora, né? Para que ela continue válida aqui dentro. O que a gente vai fazer? Vai desmitologizá-la. Desmitologizar a Sagrada Escritura. O que é desmitologizar? Vamos pegar tudo aquilo que a gente reputa por mito, mas o que é mito então? Mito é tudo aquilo que não é provado cientificamente. Tá aí, para provar cientificamente, tem que fazer o processo racionalista, tem que fazer o processo empirista, para a gente provar cientificamente, tá? O que a gente consegue provar cientificamente da Bíblia? Que existia um povo de Israel, que inclusive antigamente, na 1700 e pouco, 1800, nem isso eles acreditavam. Eles entendiam que aquelas narrativas da Sagrada Escritura com relação ao reino de Israel, com relação aos reinos hitita, ao reino assírio, ao reino babilônico, à grandeza do reino egípcio, eles entendiam que tudo isso era história da carochinha, que tudo isso era bobagem, que essas narrativas bíblicas eram fantasia. Por quê? Eles não tinham evidências arqueológicas para isso, né? As primeiras evidências arqueológicas sérias começaram a surgir quando Napoleão invadiu o Egito, 1700 e pouco, tá certo? Pouco depois da Revolução Francesa. Ele invadiu o Egito, ele levou alguns cientistas da época, né? Cartógrafos, pintores, né? Historiadores, arqueólogos que tinham na época, que estavam começando ainda. Então ele levou essa galera. Ele tanto foi dominar militarmente, né? Porque a guerra com a Inglaterra, inclusive ele fechou a Europa por 100 anos, né? Então a guerra dele com a Inglaterra, então ele queria dominar todos os territórios que antes eram da Inglaterra. Então ele vai para cima do Egito, invade o Egito, quer dominar militarmente e politicamente aquela região. E aí os cientistas que estavam com ele foram junto e começaram a pegar a maior parte do material que eles conseguiram. Do que eles começaram a pegar e a desenhar as pirâmides, desenhar o que eles encontravam, acharam aquilo que viria a ser chamado Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, onde você tem um texto gravado numa pedra, que tem três formas textuais. Tem o hierógrafo, que é a língua sagrada dos egípcios, tem o demótico, que é uma língua egípcia comum, usada no dia a dia, e tinha o grego. Então você tem três textos, mesmo texto, em três línguas, tá? Então o Champollion, Jean-François Champollion, que era um desses especialistas, que não tinha ido junto, mas tinha recebido esses materiais, ele entendia do grego. Sabe, eu sei o que está escrito por causa do grego. Do grego ele traduziu o demótico, que era uma língua mais comum no dia a dia. A dificuldade era o hierógrafo, que era uma língua sagrada, e ele era ideograma. Qual é a diferença? Tem um alfabeto, nossa língua é alfabética. A, B, C, D, E, você junta as letras e dá uma palavra. Ideograma. Aquele símbolo é uma ideia completa. Você quer, estou falando do quê? De gado, então eu desenho lá um cabecinha de boi. Estou falando de navegação, aí eu faço um riozinho. Aqui é um ideograma. Então o hierógrafo, a maior parte dele é ideograma. Não todo, mas a maior parte. Então ele, grego, ele sabia, demótico traduziu. Aí trabalhou muitos anos em cima de hierógrafo, até traduzir. Quando ele traduziu,
esse ato de Jean-François Champollion abriu uma janela para a antiguidade, que ali ele conseguiu um texto que falava dos faraós, falava no contexto histórico do Egito. A partir dali criou um interesse, que quando ele lançou o livro, aquilo incendiou a Europa. Aí um monte de estudiosos foram para cima, para querer também ter acesso a esse tipo de coisa. Aí para cima do Egito, investigar o Egito, começaram a achar múmias, começaram a investigar as pirâmides. Dali a pouco outros começaram a ir para outras regiões do Antigo Oriente Médio, até que alguns caras que tinham respeito pela Bíblia, por exemplo, alguns padres que tinham recurso, ou que a igreja deu um apoio, colocou o projeto: vou andar pela região do rio Tigre e do Eufrates, para ver se aquilo que a Bíblia falou sobre aqueles povos era verdade. Foi no financiário, o cara foi, eu acho que Emily Bota era o nome, e meteu a bota mesmo, foi para cima e caminhou por ali, começou a escavar aqui, escavar ali, até que achou o quê? O palácio de Sargão, um rei assírio. Desenterrou, achou a cabeça dele, né, o busto dele, né, achou outras pedras com outros escritos, achou o palácio do cara, enterrado o quê? Metros e metros de areia que estava em cima daquilo. Quando começou a achar, meu irmão, aí foi achando vários, e conforme ia achando, aquelas críticas que tinham levantado sobre a Sagrada Escritura foi caindo uma por uma. Então a arqueologia bíblica, ela tratou de derrubar muito dessas críticas, mas essas críticas durante muito tempo foram muito ácidas, foram muito arrogantes contra a Sagrada Escritura. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui, dentro do método histórico crítico, de acadêmicos que estão dentro desse viés, tá? Aí eu digo para vocês, viés científico, mas quando eu falo viés científico, é até injusto. Por quê? Porque a ciência não está aí para apoiar pressupostos filosóficos. A ciência nem diz que existe Deus e nem diz que não existe Deus. A ciência é apenas um método de análise sobre as coisas, é uma análise física, tá certo? É uma análise empírica. Então a ciência não tem condições de analisar a espiritualidade, de analisar sobrenatural, de analisar milagre, de analisar a existência ou não de Deus. Então não pertence à ciência esse tipo de análise. Então a ciência não está na sua alçada, tá? É que nem você chegar no prefeito e falar: olha, eu vou processar a prefeitura porque eu não sou feliz com a minha esposa. Aí o prefeito vai falar: mas ora bola, se fosse por causa de buraco no asfalto, se fosse por causa de criminalidade, não é da minha alçada a sua felicidade particular. Então é exatamente isso. A ciência vai dizer: olha, não é da minha alçada, eu não tenho como analisar isso. Eu analiso somente coisas físicas, coisas empíricas. Então dentro desse... Exatamente, dentro desse contexto. Então quando você tem alguns teólogos comprometidos com esse tipo de análise científica, e ele pega a Bíblia Sagrada e tenta submeter a essa análise, o que ele vai fazer? Vai promover essa chamada desmitologização. E aí, como eu falei para vocês, a ciência, ela, quando trabalhada de forma honesta, ela contribui extraordinariamente para a Sagrada Escritura, como por exemplo o que eu narrei para vocês sobre a arqueologia. A arqueologia, quando surgiu e como começou a descobrir esses artefatos, muitas críticas que haviam contra as narrativas históricas da Bíblia foram caindo por terra. Por exemplo, a Bíblia Sagrada falava de povo hitita muito antes da ciência conhecer o que era um Império Hitita, que foi descoberto na chamada Anatólia, que hoje é a Turquia, tá? Na cidade de Hattusa, hoje a capital é Ankara, mas na cidade de Hattusa descobriram lá pedras com escrituras, palácios, artefatos, armas, muitas coisas que estavam enterradas, esquecidas em territórios que estavam desabitados. E quando os arqueólogos começaram a escavar e extrair esses objetos, a Bíblia Sagrada já tinha falado deles, meu irmão. A Bíblia Sagrada já tinha narrado acerca desses povos, que Abraão negociou com o Hitita, por exemplo. Já tinha falado acerca disso. E a ciência nem conhecia acerca desses povos. Então você tem, por um lado, a ciência, quando trabalhada honestamente, ela contribui muito, contribui extraordinariamente. Mas quando você pega pressupostos científicos, empíricos, racionalistas e tenta submeter a Bíblia a eles, aí está a falha, aí está o erro. Por quê? A Bíblia Sagrada fala de coisas humanas?
fala de muitas coisas que são informações históricas, informações políticas, informações filosóficas. A Bíblia Sagrada fala de muitas coisas que são humanas e que, quando analisadas humanamente, dá para você ter uma comprovação. Mas a Bíblia Sagrada não fala só do que é humano. A Bíblia Sagrada é um livro divino. Então ela fala acerca de revelação, ela fala acerca de profecia. Quantas profecias do Antigo Testamento já se cumpriram no Novo Testamento e estão se cumprindo até hoje, tá certo? Então, quantas profecias, por exemplo, tem um texto que eu nunca me lembro direito, acho que é em Joel, que fala assim, que eles andavam com carruagens com olhos de fogo em alta velocidade. Eu não me lembro dessa profecia, mas quando você olha para uma descrição dessa, carruagens com olhos de fogo andando em alta velocidade pelas praças, é um carro automotor. Exatamente, visto seus faróis. Então ele via aquilo como se fossem chamas de fogo. Como que é carro? Carruagens com olhos de fogo que andavam em alta velocidade. E outro coloca assim, diz assim, acho que é em Jeremias isso aí: escreve em altas letras para aquele que passa correndo pela estrada possa enxergar. É um outdoor. Então você tem muitas descrições proféticas da antiguidade que você vê o cumprimento dela hoje no dia a dia, tá certo? Muitas coisas que estão se realizando e outras que ainda vão se cumprir, ok? Então, quando você olha para essas questões, você vê como que a gente vai comprovar isso cientificamente. Não vai. A profecia é divina, a profecia é entregue diretamente pela boca de Deus. Os atos sobrenaturais de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você não vai comprovar isso por instrumentos científicos. Então você alcança, esse conhecimento por meio do texto revelado, que está entregue a nós, que é compartilhado a nós, e você crê neles pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Exatamente, a gente tem a divina esperança da realização delas pela fé. E a prova das coisas que não se vê. Seres espirituais, seres angelicais, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então você tem todo esse mundo espiritual, cujo qual estamos em contato direto com ele por meio da fé. Então, se você disser, olha, a fé não existe, a fé é simplesmente uma invenção humana, a fé ou o sobrenatural é simplesmente devaneio da cabeça dos homens, ou a invenção da igreja, se você coloca as coisas nesses termos, como é que você vai fazer uma leitura bíblica? A leitura bíblica que você vai fazer é totalmente desacreditada, é péssima, tá certo? É inútil, você vai ler a Bíblia de forma inútil. E é exatamente esse tipo de leitura que eles fizeram sobre a Bíblia. Então, por isso que o método histórico crítico, mesmo ele tendo algumas questões que são muito importantes, que a gente vai colocar aqui, ele tem que se lidar com ele com muito cuidado, porque foi dentro desse método histórico crítico que muitos trabalharam teólogos liberais, tá? Método histórico crítico, por que é histórico? Porque ele quer analisar o contexto em que aquele texto foi produzido. Ele vai submeter esse texto ao seu contexto histórico. Oi? Tá legal, tá ok. Menino, fica à vontade, pode falar. Pode falar. Não, tipo assim, achei que é tipo uma palavra, como você falou de Jonas. Sim. Tem como levar tipo a introdução ela ser diferente, tipo assim, falar assim, falar tipo uma parábola. Agregar uma outra coisa, fora daquele texto, fora. Se tiver no mesmo sentido, dá para colocar. Por exemplo, você abrir sua introdução com uma parábola, tá certo? Desde que o sentido seja o mesmo. Aí você dá continuidade através do texto de Jonas. Dá para fazer maravilhoso. Dá para abrir uma introdução falando de uma notícia, falando de um testemunho. Tem que estar relacionado. Se estiver relacionado, então dá para você usar. Porque aí você vai chamar a atenção da igreja. Pronto, aquilo que você compartilhou com eles, ou é um testemunho pessoal, ou é uma notícia que, de modo geral, as pessoas sabem, ou é uma parábola que você está falando, primeiro começou por ela, não tem problema, porque aquilo ali vai atrair a atenção das pessoas, tá certo? Para aquele tema que você vai desenvolver. Aí o desenvolvimento do tema vai ser por meio do texto. Aí o texto de Jonas. Aí você vai usar aquele texto numa estrutura temática, textual, expositiva. Então, temática, você só vai atrelar o tema e vai caminhar pela Bíblia.
textos diferentes da Bíblia. Textual, você vai ficar submetido àquele texto que você escolheu, mas fazer links com outros textos. E expositivo, você vai fazer uma análise exegética daquele texto. Aí você vai ficar só naquele texto e analisar ele ponto a ponto exegeticamente. Deus chamou Jonas. Sim. Jonas, ele fugiu da chamada que Deus tem. Sim, verdade. Que Deus chamou ele, a mesma aí, depois joga lá para Moisés. Moisés. Essa questão de Deus chamar, pronto, aí está o tema Deus que vai amarrar Moisés ficou com medo e queria colocar o Arão. Chamada de Deus. Muito bom. Pronto, você conseguiu amarrar nisso aí. Aí se você não sair dessa lógica... porque tem vários. Tem o Elias também, que correu também. Pronto, esse é o tema, a chamada de Deus. Aí todos eles têm que estar amarrados nesse tema. Porque aí quando chegar no final, você consegue concluir legal. Olha, Deus chamou todo esse personagem. Deus está te chamando. Qual vai ser a sua atitude? Você vai ser teimoso que nem Jonas? Deus vai te colocar numa prova. Você vai ser medroso como Moisés, mas Deus vai te capacitar. E por aí vai. Você vai amarrar, todos eles estão amarrados no tema. Quando você fizer a conclusão vai sair perfeita. Então todos dentro do tema. A pessoa começa a falar tanto na vida da pessoa, que quando vai ver, a igreja está cochilando. E tem que ter um propósito, não adianta você contar causa. Então você vai contar causa, porque eu peguei o ônibus, eu desci do ônibus, eu fiz isso, fiz aquilo, não interessa. Você tem que falar, tem que ir direto ao ponto. O que você quer falar? Você passou uma prova, você venceu, ou você deu um testemunho, ou você teve uma situação difícil, mas Deus entrou com providência. Pronto, é isso que interessa. E nisso aí é a mensagem. Tá? Agora o pessoal se perde muito às vezes, vai contando causa. Eu cheguei atrasado porque eu estava no serviço de oração. E o que acontece? Eu preparei lá para uns 40 minutos que eu achei que ia dar. A irmã deu 20, metade. E aí eu fui falar de 25, Samuel, primeiro Samuel 25. Falar de Nabal, falar de Abigail. Só que você não tem como falar de Nabal e Abigail sem falar de Davi. Exatamente, vai então relacionar. Você precisa lá do início para tentar puxar até você chegar. Eu queria exatamente falar de uma pessoa sensata muito bom. E uma pessoa insensata. Isso, também. É fazer o contraste. Só que assim... Aí você tem que construir as duas para você fazer o contraste entre elas. Eu até construí, mas sim. É muito pouco tempo para você abrir e fechar ela. Exatamente. Só que aí depois no final, e de verdade, eu tô falando sério, alguns estavam cochilando. Porque você precisa abrir para você poder fechar. Só que assim, o Espírito Santo falou, tonto, você anotou aí, você anotou lá Provérbios, Provérbio 14, se eu não me engano, que fala da mulher sensata. Sim, a mulher sábia que ela edifica, a casa, né? E a tola que destrói. Então ele falou do insensato e do sensato, 14, isso. Né? Então eu poderia, como era só 20 minutos, eu entrava com Provérbios, e foi isso que o Espírito Santo me tocou. Eu entrava com Provérbios, que falava exatamente da tola, da insensata e da sensata. Aí você já pôs o título, o pessoal tá ligado ali, Pronto, aí o que você comparar... E o próprio versículo já fala do insensato e insensato. E depois eu ia para Abigail. Aí dava certo o link, entendeu? Aí, porque o que acontece? Como eu preparei para 40, você tem que mostrar os dois. Exatamente. Né? E essa equidade aí, falar o equilíbrio e o não equilibrado. Exatamente. Né? Porque você vai falar de Nabal e depois você vai falar e que ela sumiu e tal, tudo mais. E aí não deu tempo suficiente, então acabou atropelando um monte de coisa. Sim. Uma vez, desculpa eu cortar, logo quando eu entrei aqui no Belém, que eu comecei aí no Belém, teve a festividade. Chegou um irmão lá para pregar, que convidaram ele. Ele falou assim, 25 minutos é só minha introdução. Vai quase 1 hora ou mais. Me deram 30 minutos. Então se vire com 30. Não, aí, resuma. Aí pronto.
gelou. Ele fez o que com isso? Adiantou o quê? A festividade. Exatamente. Mas isso foi a questão do quê? Ela falou 40, então eu preparei para 40. Porque assim, se o tempo é muito menor do que você pretendia, você sabe que você vai ter que cortar um monte de coisas. Por isso que eu falei. Você vai ter que ir no centro da Por isso que eu falei, se eu tivesse falado o provérbio, eu tinha realmente trazido que, apesar que eu trouxe, tá? Sim. Porque Deus, ele tem seus meios. Exatamente. Ele tem responsabilidade de sua palavra. Não, mas foi boa a experiência. Foi boa. Você viu o seguinte, olha, num tempo resumido, eu vou começar aqui, que eu vou manter a atenção das pessoas. Eu já estava com e aí eu resolvo, né? Eu ia sintetizar, ele estava com ele pronto. Sintetizava, exatamente, muito bom. Com ele tudo isso é experiência. Tudo isso é experiência. Por que eu pergunto isso assim às vezes? Porque às vezes não dá tempo da gente mesmo, tipo, eu mesmo, às vezes eu não tenho tempo de eu pegar e ler 3 horas, 4 horas daquela. Exatamente. Não tem. Porque acorda cedo, saio tarde. Aí, hoje eu estou aqui, amanhã estou lá na igreja de novo. Quarta-feira tem que estar aqui. É corrida, a vida é corrida. Quinta-feira eu tô na igreja de novo. Exatamente. Sexta-feira, bem provável que eu tenho que vir para cá de novo. Sim. Aí tem mais sexta. questão... Aí às vezes fazem coisa. Tipo assim, porque se a gente for ler muito, e hoje o povo hoje, ele sabe o que é que a gente está falando. E tem celular e tem Google, assim, qualquer coisa que você passa. Eu não preciso saber o que você está falando lá, mas eu tenho assim, olha, eu tenho um conceito muito simples, sabe? O evangelho ele é simples. E aí o que acontece? Todo irmão e todo povo, quando ele vai para a igreja, a maior parte dele, ele vai sem propósito. Ele até fala que ele tem propósito, mas ele não tem. Porque quando eu saio da minha casa e eu falo, eu vou para a casa do Senhor, meu amigo, eu vou para adorar a Deus, eu não quero saber. Exatamente. Porque eu sei que ele vai falar comigo. Pois Agora o que acontece? Eu saí da minha casa, meu amigo, para chegar. Amigo, pô, como é que ele falou? Pô, tá sem tempero. Amigo, Deus, ele fala. E você faz o seu culto. Você Acabou. faz o seu culto. Uma vez que você entra num ambiente espiritual e você entra numa dimensão espiritual de adoração, você está num particular, você está entregando sua adoração e está recebendo alimento espiritual. Agora, independentemente disso, claro, vai ter a ministração da palavra. Muitas vezes a palavra não foi bem aplicada, não se dedicou na comunicação, a comunicação está ruim, a pessoa não se organizou no esboço, está confuso. Então tem essa situação mesmo, mas que você vai perder seu culto por causa disso, só depende de você. É isso que eu estou falando. Então, não, eu voltei para casa pior do que eu vim. Culpa sua, você não veio adorar a Deus. Exatamente. Então, se você vem entregar a Deus a adoração, ninguém está te pedindo de adorar. Eu até fiz um bom esboço, eu apliquei ele, pela questão dos 20 minutos, eu apliquei ele de uma forma meio que... Eu fico meio aqui atrapalhado. Eu não tem problema nenhum falar disso, que a gente sujeita a ele. Ah, quem nunca, mas né? depois, quem nunca? Só que você vê, terminou, o Espírito Santo falou, por que você não veio aqui? Ó? Se você leu, você já fez... Isso é fundamental, você vê que nessa comunicação com o Espírito Santo, Deus, você mesmo já percebeu qual deveria ter sido o rumo. Deveria ter começado aqui, prendido a atenção das pessoas. Exato. E aí em cima disso aqui você fazer o contraste. Porque as pessoas já estariam atentas. Agora, construindo de outra forma, indo pelas beiradas, não, primeiro vamos falar de Nabalde, vamos falar de Davi. Até você chegar no contraste, já perdeu o povo. Então, e o tempo já foi, porque o tempo era curto. Desse tempo, você precisa começar lá, para começar você falar de Davi. Não tem como você falar para todo aquele texto. Oi? E quer ver outra coisa? Leitura de público também. Você tem que entender para quem você está falando. Então você sabe que você tem público, círculo de oração. Mas o círculo de oração não tinha, era só pessoas maduras e as pessoas da igreja. Ou outro público, eu jovens. Eu só li o 3 só, o 25, 3. Sim. Mas para você abrir, para falar da questão da insensação,